Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo hoje eu vou mostrar para vocês os fundos que deixaram a desejar nesse ano de 2021. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, aqui está minha tela com vocês e esse é o top 3 fundos imobiliários que me decepcionaram nesse ano de 2021, que deixou a desejar durante esse ano. E eu ainda vou mostrar mais dois fundos para vocês, mas antes disso eu quero falar desses três fundos aqui inicialmente. Em primeiro lugar, o Thor Jones, que é fundo híbrido, que tinha uma boa perspectiva, um bom objetivo de investimento, que era para fazer uma boa diversificação da sua carteira, investimento em vários segmentos diferentes para tentar aproveitar as oportunidades em cada um deles, principalmente com foco no desenvolvimento e uma parcela de recebíveis imobiliários para gerar que fluxo de caixa, para fazer um mínimo de pagamento mensal para os seus cotistas. O problema dele é que ele acabou desvirtuando um pouco as suas operações, fazendo operações cruzadas, né? Então ele estava tanto na ponta devedor quanto também na ponta credor, que aumenta em muito o risco do fundo e não tinha essa transparência tão grande assim, nos relatórios gerenciais, principalmente colocando em xeque para mim as garantias daqueles recebíveis, porque se ele é o credor e o devedor ao mesmo tempo, como que funcionam essas garantias? Então há uma ausência de informação isso nos relatórios, sem falar que no último relatório que eles vieram ao mercado explicar que os recebíveis imobiliários não estavam distribuindo tanto rendimento assim para os cotistas, porque eles não estavam sendo amortizados, grande parcela deles está com carência na amortização e, consequentemente, carência também na distribuição da inflação que está sendo acumulada lá no saldo devedor. A única parcela que está sendo paga seria dos próprios juros, de acordo com o último relatório gerencial divulgado. Outro problema também foi algumas emissões polêmicas sequenciais que ele havia realizado. Mais ou menos no meado do primeiro semestre desse ano, ele tinha feito uma emissão a R$ 10,60 por aí, falando que era o seu valor patrimonial. Quando ele encerrou a emissão, ele emendou uma outra emissão e falou que naquela ocasião o VP estava em R$ 10,27, o que derrubou muito o valor da emissão de uma para outra, com a diferença de uma semana, e o que prejudicou bastante os cotistas que ingressaram na emissão anterior, e principalmente sem falar da cotação do mercado. E depois, logo que encerrou essa outra emissão, o valor patrimonial dele voltou a subir. Então, é uma operação que eu achei um pouco estranho, nesse prazo de um mês, eles pegaram e diminuíram o valor patrimonial só para fazer uma nova emissão, um valor mais baixo do que a que já tinha acabado de ser realizada. Outro fundo aqui é o BSR, da sua aquisição recentemente, que fez aquela operação lá na Torre Almirante, que ela havia alienado há anos atrás, uma vacância de 80%, e hoje eles compraram com uma vacância de 60%, e falando que estão olhando a perspectiva para o longo prazo, que tem uma boa retomada do setor da economia de lajes corporativo e que isso pode trazer vantagens para o fundo. Mas vantagens que eu não vejo tanto claras assim, principalmente porque é na cidade de Rio de Janeiro que tem problemas econômicos ali e que o setor de lajes corporativos está sofrendo e ele já não é mais o polo aqui do Brasil. Eu acho que com esse dinheiro que fez, né, essa aquisição, ele deveria ter procurado lajes corporativas lá em São Paulo, principalmente porque ele se alavancou com essa operação, né, está emitindo dívida. Ele comprou vacância, que vai diminuir os rendimentos dos cotistas, e emitiu dívida, que vai diminuir mais ainda o rendimento dos cotistas. Ele tem o custo da vacância, IPTU, condomínio, manutenção, conservação, limpeza, energia, tarifa mínima de água, se for individualizada, e vários outros custos com isso. E, além disso, ele emitiu dívida, tomou empréstimo bancário, vai pagar juros aquela aquisição. Então, para mim, não fez tanto sentido assim fazer essa operação só para falar que agora ele aumentou sua exposição em lajes AAA. AAA, sim, é bom quando está alocado. Vago não serve para muita coisa. Em terceiro lugar, aqui tem o Vinci Office, que também é um fundo que eu gostava muito, já tive ele na carteira, só que o problema dele foi a aquisição recente, também extremamente polêmica, que comprou a sede da Globo lá em São Paulo. Essa operação na qual vai contar com securitização de mais de 50% do valor da operação, e sem falar que a emissão deles vai vir com um valor próximo do mercado, só que vai ser ancorado pela própria Globo, né? Então eles vão dar essa cota para a Globo, amortizando no valor que eles deveriam repassar para ela pela essa aquisição. E toda essa operação, no estudo de viabilidade lá, coloca uma exposição a esse único inquilino de 49%, quase metade do fundo agora vai ser exposto a esse único inquilino, o que aumenta muito o seu risco, porque ele já tem uma concentração grande na própria gestora, que é a Vinspar, e também num outro inquilino. Então, três inquilinos detêm quase que a integralidade
dos rendimentos mensais do Vinci. Ó, se tiver problema com algum desses, principalmente com a Globo, aí vai dar problema aqui no fundo também, que vai ser prejudicado, os cotistas também serão prejudicados. E toda essa operação que eles mencionaram, há uma previsibilidade de receber 1 centavo a mais de rendimento mensal. Eu acho que com esse montante eles poderiam ter obtido operações mais interessantes, visto que o cap rate dessa operação do Vinci Office ficou algo próximo de 7,6%, um cap rate baixo para o cenário que nós estamos vivenciando ainda, que as lajes corporativas ainda estão sofrendo bastante. Agora, em quarto lugar, que eu trouxe aqui como bônus, eu coloco o Veritá, que é um fundo de recebidos imobiliários que, para mim, nesse ano, no início de janeiro, era um dos fundos para ter o maior destaque em 2021, que é um fundo que pode ser considerado até mesmo como high grade, tinha boas operações no seu portfólio. O problema dele é que em julho do ano passado ele fez uma emissão de 500 milhões de reais, dobrando o tamanho do fundo. No início do ano ele ainda estava com essa parcela toda no caixa, não tinha alocado os recursos captados no mercado, e para mim eles iam conseguir alocar de forma mais célere no início desse ano, fazendo o quê? A diminuição do seu caixa e aumentando o rendimento dos cotistas. Só que não foi isso que aconteceu. Eles demoraram bastante para alocar esse caixa. Coloca em xeque se realmente eles fizeram uma emissão ano passado com um pipeline bem definido, ou se eles fizeram só fazer igual vários fundos já estavam fazendo isso ano passado. E isso prejudicou o cotista, porque dava para ele ter recebido mais rendimentos. Lembrando que no cenário desse ano, início do ano, a Selic estava em 2%, então parcela parada em caixa não estava rendendo nada. E o que segurou um pouco as pontas do Veritá foi a parcela dele que estava no IGPM, né? Parcela que estava alocada em operações que o IGPM tinha avançado muito no final de 2020. Então, para mim, também deixou a desejar e me decepcionou durante esse ano por conta dessa morosidade em alocar os recursos captados. Na mesma seara do Veritá, temos aqui o LVBI 11, que também fez uma emissão no final de 2020, captou muito dinheiro no mercado primário e parece que também não tinha pipeline, ficou demorando para alocar os recursos captados, o que fez com que ele tivesse uma maior queda entre seus pares de fundos de galpões logísticos por conta dessa morosidade e que também teve um impacto no rendimento mensal dos cotistas. Agora, ambos os fundos estão quase 100% locado, o LVBI ainda tem uma parcela de quase 7% parado no seu caixa, mas agora conseguiram reverter essa situação, mas mesmo assim me decepcionaram por conta da morosidade, porque durante aquele período dava para ter distribuído renda para os seus cotistas naquela ocasião. Agora comentem para mim quais são os fundos que decepcionaram vocês nesse ano de 2021 e tomara que isso não seja repetido no ano de 2022. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.